o criador do The Chosen revela o desafio logístico que obrigou a filmar a cena da crucificação no mesmo lugar da Paixão de Cristo de Mel Gibson. Ele revela detalhes impressionantes e de coisas que ninguém sabia do que aconteceu durante a gravação. Isso aqui é incrível, cara. Cara, pessoal, o The Chosen, para mim, é a melhor série de Jesus. Nós tivemos novelas de Jesus Cristo, né? Nós tivemos vários filmes, mas em termos de série, o The Chosen, para mim, ele é a série mais incrível que eu assisti, porque ele retrata a realidade do que aconteceu, tá? Ele não fica com mimimi, ele mostrou a dificuldade de Jesus de viajar, de pregar, né? A perseguição dos judeus, a perseguição dos romanos. Então ele mostrou a realidade do que estava acontecendo ali. Às vezes a série se foca muito em Maria, em Jesus, e se perde e não fala do que talvez é relevante para a gente, né? Claro, mostrou toda a sua íntegra dos milagres e a consequência daqueles milagres para aquela geração, mostrou todas essas cenas, mas o que é impactante nessa série Jesus é como o Jesus era realmente, como que era a personalidade de Jesus. E ela revelou isso, né? O Jonathan Holmes, né, que interpreta o ator do papel de Jesus Cristo, ele falou que se preparou muito para fazer a 5ª temporada, porque a 5ª temporada exigiu dele demais, porque ele tinha que estar mentalmente e espiritualmente preparado para tudo que vai acontecer. E quando eu falo mentalmente e espiritualmente, é muito importante você entender que o reino das trevas, né, as hastes espirituais do mal, elas não ficam quietas quando alguém está falando de Cristo, principalmente Jesus. Eles detestam quando a gente fala de Jesus. Então, tudo começa a dar errado, né? Quando eu gravo aqui a série de escatologia, começa a dar errado, trava o gravador, às vezes trava o computador. Então, eu já faço uma oração antes para libertar o ambiente, porque realmente é muito comum isso acontecer, tá? O diabo ele não quer que esses vídeos sejam produzidos, essas informações, esses vídeos de libertação aconteçam. Então o reino das trevas se prepara para combater isso. E ele disse que se preparou mentalmente e espiritualmente. Mentalmente para ficar forte mesmo, né? Com a mente, quando a mente dele viesse para atrapalhar, ele ficasse forte. E espiritualmente para combater todos esses reinos das trevas e forças das trevas que atrapalhariam a cena. Isso é muito interessante dele ter feito, né? O Dallas Dixon, o criador da série, ele conta detalhes, cara, incríveis, né? Ele conta detalhes, por exemplo, de milagres que foi feita lá na mesa do Partir do Pão, e conta gente sendo transformada, os atores sendo transformados pela palavra de Deus, o Espírito Santo andando ali no meio. Cara, é tão incrível isso, é tão maravilhoso quando a gente para de pecar e quando a gente deixa Deus entrar na nossa vida, a manifestação de Deus entra no nosso viver e transforma aquele meio, tá? Como é poderoso isso. E durante a gravação, eles preferiram fazer... Ele precisou mudar de local, né? Ele já teve essa dificuldade, porque o local... É muito importante você escolher o local certo para você não ter dificuldade durante a gravação, iluminação, o ambiente. Então, onde Mel Gibson gravou, né, A Paixão de Cristo, era perfeito, né? Ele preferiu gravar na cidade de Matera, não sei se é Matera, acho que é Matera, na Itália, o mesmo lugar que Gibson gravou A Paixão de Cristo. Devido à iluminação, a movimentação da paisagem, das árvores, lembrava muito o tempo de Jesus, por isso que eles preferiram gravar na Itália. E ficou maravilhoso a gravação. Mas o grande achado que aconteceu foi durante as gravações, né? E como eu disse, né, o ator que interpretou o Jesus Cristo, o Jonathan Holmes, ele se preparou muito, mentalmente e espiritualmente. E quando a gente se prepara para fazer uma gravação desse tipo, a gente se prepara buscando a Deus, a gente se prepara lendo a palavra, esvaziando de nós mesmos, cara, Deus vem poderosamente. Deus vem poderosamente, o Espírito Santo começa a revelar, o Espírito Santo começa a agir e começa a trabalhar ali, tá? E foi isso que aconteceu, tá? Então, durante a gravação da Paixão de Cristo, cara, o Espírito Santo moveu naquele local. As pessoas não paravam de chorar, os atores
choravam, os técnicos chorando, as pessoas que estavam filmando não conseguiam gravar porque não conseguia parar de chorar. Porque o ator, ele interpretou tão bem, ele pegou tão bem a interpretação que ele impactou todo mundo. Então o diretor, o Dallas, ele teve que parar a filmagem porque não tinha condição de gravar. Todo mundo estava extremamente comovido. E eles tentaram gravar várias e várias vezes, eles não conseguiam gravar. Cara, eu nunca vi isso acontecer, né? Sinceramente. Como que o mover de Deus agiu naquele set ali e interrompeu aquelas gravações, cara. E é maravilhoso a gente saber disso, né? É maravilhoso saber que Deus está agindo nesse filme e que Deus quer revelar para nós alguma coisa através desse filme. Se isso aconteceu lá, é porque o Espírito Santo está movendo. E essa série vai vir, cara, ela vai vir para arrebentar. Ela vai vir poderosa, né? Eu tô assistindo, eu acho que é na Amazon que tá passando, eu não lembro qual que é o negócio. E ela é uma série maravilhosa, inclusive foi no cinema, eu perdi a oportunidade de ir no cinema. Mas, cara, é incrível, incrível como Deus trabalha. Então, eu fiquei pensando nisso essa semana e eu comecei a refletir, meu Deus, como o Senhor age. Basta a gente parar, basta a gente buscar santidade, esvaziar de nós mesmos e Deus começa a agir em nós poderosamente, tá? Deus vai começar a agir poderosamente através das nossas vidas. Como que Deus, ele trabalha, né? Às vezes a gente não dá tempo para Deus agir, né? E quando a gente espera, deixa Deus agir, o mover de Deus começa a trabalhar em todas as áreas, né? Eu faço gravações aqui do vídeo, acabei de fazer 2 gravações. Gravei 2 músicas aqui no violão, quase morri. É horas e horas de repetição para você acertar uma, né? Então, mas quando Deus ele entra, você acerta de primeira. Quando Deus está no negócio, é impressionante. Às vezes você tenta, e fala assim, cara, não é de Deus não é para ir, né? E às vezes você vai tocar uma outra música, se de primeira você toca certinho, não erra nada, né? Os dedos bate certinho na nota, às vezes dá uma mascada e, cara, é assim mesmo, é Deus trabalhando, tá? Tem coisas que não são explicáveis humanamente. São coisas que são só explicáveis através da poder de Deus, da manifestação de Deus. E, cara, que bacana essa série, né? Que bacana. Eu assisti as 4 temporadas, mostra todos os detalhes de Jesus, mostra como Jesus andava e comia com seus discípulos. Jesus era uma pessoa super normal, mas que buscava a santidade, oração, leitura da palavra e ouvindo Deus falar, porque ele era Deus, né? Como que Jesus nos ensinou na época que ele esteve aqui nessa terra. E eu fico besta como que as igrejas estão fora do caminho de Jesus. Como nós e da igreja, e quando eu falo igreja, qualquer igreja, católica, batista, né, presbiteriana, qualquer igreja, cara, como nós estamos diferentes de Jesus. Assista essa série que você vai entender o que eu estou dizendo. Jesus ele não ficava preso num templo e ficava lá, né, adorando, fazia o louvor e a pregação. Não, Jesus não ficava entre 4 paredes. Jesus ele viajava e ia para as cidades e as multidões o iam seguindo, né? Jesus era um cara de povo, de andar, de ficar, e às vezes a gente fica muito preso dentro da igreja e não faz a obra de Deus. Às vezes a gente fica preso demais entre 4 paredes e a gente não vai no hospital, a gente não vai no presídio, a gente não vai fazer a obra de Deus, e Deus está clamando, falando para a gente, né? Ele fala assim, ó, os meus campos já estão brancos, prontos para colheitas, o que vocês estão esperando? E a gente não, a gente quer ficar na igreja. Não, na igreja tem a cantina, na igreja tem a palavra do pastor. Cara, o evangelho é para fora, o evangelho é para ser pregado. É isso que está falando na série. É esse o trabalho de Jesus. Nós temos que parecer mais com Cristo e menos com nós mesmos. A gente tem que parecer mais com Cristo, seguir os princípios, os ensinamentos de Jesus, ver o que Jesus fez e tentar imitá-lo, né? Porque ele diz na sua palavra, sejais imitadores de mim, tá bom? E eu tô querendo assistir demais o The Chosen, inclusive já saiu, hoje é dia 17, parece que saiu, pelo que eu tô vendo aqui, saiu em 13 de julho
de 2025. Então provavelmente já saiu no cinema, né? E eu perdi, né? Então, cara, eu tô aguardando demais essa série. Vou ver se já saiu mesmo e vou começar a assistir porque, cara, como a gente precisa estar mais próximo de Cristo, né? Como diz, né, a música de Fernandinho, não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. A gente tem que afastar mais do nosso corpo, da nossa carne e aproximar-se mais de Cristo. E eu indico essa série demais porque é incrível demais e Deus tem feito uma obra incrível através dos atores e através da galera que tá filmando essa série. E olha que ela não é evangélica, tá? A maioria da galera que tá lá filmando é católica, tá? Mas não, eu não ligo com isso, eu ligo com o que está sendo interpretado ali, o que está sendo falado. E elas têm seguido bastante a Bíblia, não fugindo da Bíblia, então a Bíblia está sendo bem retratada através dessa série. E aí, você também está esperando para assistir a 5ª temporada de The Chosen? Se você assistiu, comenta aí o que você está achando. Valeu, gostou do vídeo? Até a próxima. Fui!